E aí, tudo bem com você? Muito bom dia para você que também acabou por acordar nesse dia 4 com a Bitcoin nesse estado, tendo saído dos 57 mil dólares e chego nesses 48.700. Agora já deu até uma melhorada. Quando eu abri, estava em 16% daqui com a Bitcoin a menos de 47 mil dólares. Ela está num estado extremamente catastrófico e todo mundo acordando sem nem entender exatamente o que aconteceu, o porquê que ela caiu dessa forma tão grande, de uma maneira tão rápida, de um dia para o outro. Isso não foi só na Bitcoin. Se a gente for ver aqui, deixa eu até diminuir aqui minha webcam, o Ethereum também caiu lá para casa dos 4 mil dólares, a Cardano caiu para 1,40, BNB caiu para 566, a gente teve uma queda extremamente esticada de todos esses índices, de todas as criptomoedas, e muitas pessoas, assim como eu, ficaram tentando imaginar o porquê disso acontecer, como aconteceu, e será que isso aí vai se limitar só às criptomoedas, ou será que a gente está realmente chegando naquele bear market em todo e qualquer tipo de ativo? E bom, é basicamente disso que eu quero trocar de ideia com vocês e falar que eu já estava falando para você dar aquela juntada no seu caixa para você se preparar, porque estava vindo uma correção legal de juros e é exatamente sobre isso que a gente vai trocar essa ideia. Eu vou, depois da vinheta, trazer um pedacinho de eu explicando alguns conceitos que vão ajudar a gente a entender mais sobre o que está acontecendo, por que isso aconteceu, e vamos ler duas matérias explicando o motivo exato da Bitcoin ter caído e se isso não vai se estender também para a bolsa americana e para o dólar, que é algo que eu já estava falando faz uma cotinha. Então, chega de enrolação, vamos rodar logo essa vinheta para eu te contar tudo isso e a gente lê essas matérias juntinho. Então a gente se fala daqui a pouquinho. Roda essa vinheta. Tudo quando se trata e se fala de economia, valores, preço e moeda, tudo gira em torno da oferta e demanda, que é assim que o mercado se regula e ele funciona. É aquele famoso ditado, tudo que é demais é sobre, e essa lei funciona exatamente assim. Elas funcionam em relação uma à outra como se fossem duas forças equivalentes e proporcionais. O que quer dizer isso? Quando você tem uma oferta elevada, você também precisa ter uma demanda elevada para acompanhar essa oferta. Agora, se a demanda de certa coisa ela é mais baixa, obviamente vão ter menos pessoas interessadas em comprar, assim o preço disso acaba por abaixar. A gente pode muito bem, para explicar isso, trazer um paralelo com, por exemplo, uma garrafa de água. Se você for, por exemplo, na Aparecida do Norte comprar uma garrafa de água, ou em qualquer mercadinho, uma água vai custar de 2 a 5 reais, independente do lugar que você estiver. Chutando alto, você vai pagar 5 reais. Se você vai comprar garrafas maiores, você vai pagar 10 litros. Mas vamos tratar essa garrafinha. Essa garrafinha aqui de água que eu uso na hora de gravar os meus vídeos, eu paguei 2 reais nela no mercadinho aqui na esquina. Mas agora, se essa mesma garrafa de água fosse ser vendida no meio do deserto, naquele calor infernal, aonde você está distante de qualquer quantidade de água, eu tenho certeza que esse não seria o preço que você encontraria por ela. Você encontraria valores muito maiores e distintos daquele que você encontra no mercadinho. Por quê? Em qualquer mercadinho, em qualquer esquina, em qualquer bar, você pode encontrar garrafas de água e diversas pessoas vendendo esse mesmo produto por preços provavelmente similares, para você manter uma competitividade e assim conseguir vender o seu item. Mas agora, se todos os mercadinhos fossem proibidos de vender água e pudesse vender só um mercado específico num quarteirão ou numa cidade de água, obviamente aquele lugar, como teria uma demanda de água para simplesmente ser buscada lá, essa pessoa poderia colocar o preço que ela quisesse, porque a demanda pela água ia ser extremamente alta. Logo, ela pode colocar o preço, ela pode ofertar aquele produto de acordo com o preço que ela quisesse, conforme essa demanda. E é assim que a gente funciona em todas as coisas, tanto com produtos como garrafa de água, como por moedas de países. Exatamente, se a gente tem uma alta quantidade de uma moeda, a demanda por ela tende a diminuir, e isso faz com que o valor daquela moeda, que antes era maior, venha a cair. Assim como acontece, por exemplo, em relação à nossa moeda e o dólar. Como assim?
quando a gente tem um mercado interno atrativo para investidores, para pessoas externas, essas acabam por trocar os seus dólares, que é uma moeda forte, comumente usada em várias partes do mundo, acabam por trocar os seus dólares por reais, assim aumentando a quantidade de dólares no nosso país e diminuindo a quantidade de reais por causa desse câmbio dessa moeda. Assim a gente diminui a quantidade da moeda real e aumenta a quantidade de dólar. Assim como eu disse, se você tem menos real, o valor dela vai subir por causa da demanda, enquanto já que você inflou a quantidade de dólar no nosso mercado interno, vai diminuir a procura por ela, assim fortalecendo a nossa moeda em relação ao dólar. Certo, agora que você já entendeu a relação de forças entre oferta e demanda e que ela funciona exatamente para todos os produtos, assim como para moedas do nosso país e ao redor do mundo, eu quero trazer outros dois conceitos. O primeiro deles é referente à taxa de juros, que seria a nossa taxa Selic. Bom, você comumente já deve ter visto em diversos lugares, principalmente nos bancos, quando você vai lá e pega um empréstimo que a sua taxa de juros ela vai ser de tantos por cento. E o que significa? Significa que daquela quantidade de valor que você pegou, aquela porcentagem é o quanto você vai ter que pagar mensalmente ou de tempos em tempos para conseguir pegar aquela quantidade de dinheiro e essa ser seguro aos bancos. Mas isso é só um exemplo da onde a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic, atua diretamente. Quando a gente fala da Selic, que é a nossa base da taxa de juros, ela é controlada e manipulada pelo Copom, o Comitê de Políticas Públicas referente ao Banco Central. E ele acaba por utilizar isso daí para combater uma outra força que eu vou apresentar para você posteriormente. Ou seja, quando o Copom aumenta a nossa taxa Selic, ele aumenta todas as taxas de juros. Ou seja, a fatura do seu cartão, a taxa de juros de empréstimo que você vai pegar no banco, o seu financiamento da casa, o seu financiamento do carro próprio, todas essas taxas, todas essas percentuais de juros que você paga são aumentados junto com todas essas coisas. E bom, qual é o objetivo do nosso país, nosso estado, do Banco Central ao aumentar a taxa de juros? É exatamente fazer você gastar menos dinheiro. Porque assim, com uma taxa de juros mais elevada, você tendo que pagar mais dinheiro para aquela quantidade de valor que você pegaria ou para aquele financiamento que você faria no carro, torna menos interessante você ter que pagar tanto dinheiro para o banco e gastar tanto para obter esse item ou mesmo gastar tanto no seu cartão. Ou seja, tornando menos interessante para você gastar o seu dinheiro, ele faz com que você segure e guarde mais quantidade de valor, assim fazendo você gastar e comprar menos. E isso acaba por desacelerar a nossa economia, faz com que tanto quanto você, quanto empresas que utilizariam uma grande quantidade de dinheiro para investir e comprar itens e materiais, acabe por consumir e comprar menos coisas, assim desacelerando a nossa economia. E qual o objetivo do governo em fazer com que as nossas empresas, assim como você, acabe por gastar menos? Bom, o objetivo do governo ao fazer isso, fazer com que aumentar a taxa de juros para fazer você gastar menos, ela é controlar a inflação. A gente pode falar que a taxa de juros é o irmão mais velho da inflação, que fica cortando as asinhas dele falando assim, volta cedo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A taxa de juros ela serve para impedir que a inflação fique de forma exagerada e acabe aumentando cada vez mais. E bom, o que é essa inflação? Que é o outro termo que eu queria trazer para você. E bom, o que é essa inflação? De modo resumido, a inflação é nada mais, nada menos do que o inflar, ou seja, o aumento do preço de bens, produtos e serviços, como por exemplo, aumento do preço do leite, aumento do preço da gasolina, aumento do preço do valor do seu apartamento, aumento do preço de roupas que comumente as pessoas usam, aumento do preço da passagem de ônibus, de todas essas coisas é o que representa a inflação, e ela pode acontecer por diversos motivos. E a maioria deles é devido àquilo que eu expliquei no começo da oferta e demanda. Digamos que, por exemplo, a gente tenha 10 ônibus que passam numa linha, e desses 10 ônibus, 5 deles acabaram por ser destruídos, ou seja, agora nós vamos ter menos ônibus, e para conseguir manter as mesmas quantidades de pessoas, caso a gente tenha uma linha privada, essa linha provavelmente aumentaria o preço da passagem, porque agora tem mais necessidade, eles vão precisar comprar mais ônibus, e por isso eles aumentariam o preço.
Ou, por exemplo, tivemos um problema com a produção da safra de tomates, por exemplo. E aí você tem menos quantidade de tomates no mercado. Por isso é importante você aumentar o preço, já que a necessidade por consumo de tomate vai se manter o mesmo, enquanto a quantidade de tomates vai ter diminuído. Ou seja, você vai ter uma oferta menor de tomates, por isso você vai precisar aumentar o valor dela, porque a demanda continua estável, porém o preço desses tomates vai ter que aumentar porque vai ter uma procura muito grande referente a esse produto. E bom, quando isso acontece, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pega todos esses aumentos de preço e acabam por lançar o IGP, que é aqui, como você pode ver, é o índice que acompanha e indica a variação de preços praticados no mercado. Por meio deles, é possível saber o aumento da inflação ou a diminuição, deflação. E isso é uma coisa que a gente não vê há muito tempo. Bom, e uma outra forma, que é a forma como eu gosto de observar isso e acho que fica mais fácil para você entender do que dessa forma confusa, é tratar a inflação como o quanto o seu dinheiro perdeu valor. Por quê? Se você tem um aumento do preço dos produtos e a sua quantidade de dinheiro se mantém a mesma, quer dizer que o seu dinheiro perdeu poder. Se antes você conseguia comprar 1 kg de carne, 1 kg de arroz e 1 kg de feijão com a sua quantidade de dinheiro e a gente teve uma inflação maior, você não vai poder comprar o mesmo 1 kg de carne, 1 kg de arroz e 1 kg de feijão. Você vai ter, por esses produtos terem aumentado de preço, você vai ter que comprar menos quantidade desses produtos para conseguir comprar todos esses. E assim, o seu dinheiro basicamente perdeu valor frente à quantidade de produtos que você consumia anteriormente. E isso é um grande problema, principalmente para as camadas mais baixas ou aquelas que ganham menos quantidade de dinheiro, como um salário mínimo, por exemplo. Certo? Agora que a gente já trouxe a relação de oferta e mercado, agora que você já entendeu que os juros, onde ele atua como seu cartão, como nas suas contas e todas as coisas que você precisa pagar, e ela é controlada pela Selic, e a inflação é o quanto o seu dinheiro perdeu de valor referente ao quanto ele valia antes do aumento dos produtos do preço. Certo. Agora que você já viu esse videozinho, esse pedacinho onde eu estava explicando um pouco sobre as relações de mercado, explicando um pouco de inflação, um pouco de juros, para você entender, porque era muito importante para eu conseguir vir e te trazer essa notícia e tudo vir a fazer sentido. Bom, a notícia que a gente vai ver hoje saiu na Jovem Pan, no jornal deles, e a notícia é: Banco Central dos Estados Unidos anuncia o corte de estímulos em meio aos avanços da inflação. Exatamente. E como a gente falou, lembra que a gente falou que a inflação é aquilo que faz o seu dinheiro perder valor, e como funciona no mercado a oferta e a procura. Deixa eu só tirar essas propagandas aqui no meio do vídeo, que ninguém tá pagando pra você ensinar isso não. Pronto, agora eu já tirei as propagandas. Bom, lembra que a gente estava falando sobre oferta e demanda? Exatamente. Quando a gente pega o dólar, uma moeda, também vale para isso de oferta e demanda. Ou seja, quanto mais moeda a gente tem no mercado sendo colocada, menor é a demanda por essa moeda. Então, quanto mais moeda vai entrando, menos vai ser na procura dela, ou seja, a moeda vai perdendo valor frente aos outros ativos. E era isso que vinha acontecendo com o dólar há algum tempo, há muito tempo. Se a gente for pegar para ver só aqui na Coins Times para a gente ver, cerca de 22% de todos os dólares americanos da história foram emitidos em 2020. Ou seja, mais de um quinto de toda a quantidade de dólares que foi feita durante toda a história foi feito e emitido só durante essa pandemia, o que fez com que o dólar viesse a perder valor frente à maioria das moedas do mundo. E isso é uma coisa que estava basicamente inflando uma bolha, cada vez mais entrando mais dólares na economia, o dólar perdendo valor frente à maioria das moedas e das economias fortes já bem estabelecidas, o que não veio acontecer com o real, porque o real também veio perdendo valor junto ao dólar ainda numa velocidade mais rápida do que ele estava perdendo. Então, isso não veio acontecer aqui, não veio a ter uma diminuição do preço do dólar de modo significativo, mas o dólar frente à maioria das moedas ao redor do globo perdeu valor. E isso era uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, por isso a maioria das pessoas estavam fugindo da moeda do dólar por causa dessa inflação que ele estava acontecendo. Então as pessoas iam e migravam para a bolsa, as pessoas iam e migravam para as criptomoedas, as pessoas iam e migravam para todos os lugares. Entretanto, como a gente pode ver aqui, na notícia que saiu, essa é uma das principais, se não a principal razão
daquela queda absurda que a gente teve com as criptomoedas. Aqui, ó. O Banco Central dos Estados Unidos anuncia corte de estímulos em meio ao avanço da inflação. Fed vai reduzir de forma gradual a compra de títulos públicos nos meses de novembro e dezembro, e os juros serão mantidos entre 0 e 0,25% ao ano. O que é uma coisa absurda se a gente for comparar com os juros aqui no Brasil, que já está em mais de 10% só esse ano. O Federal Reserve, o Fed na sigla inglesa, só para ficar claro, o Fed para os Estados Unidos é exatamente o que seria o Banco Central para nós, ele tem o mesmo valor. O Banco Central dos Estados Unidos anunciou nessa quarta-feira, 3, a redução de estímulos à economia por meio de compra de títulos públicos. A partir do fim de novembro, a autoridade monetária irá cortar 15 bilhões de aquisição mensal, passando a 120 bilhões para 105 bilhões mensais. O Fed indicou que deve ser uma nova redução de 15 bilhões em dezembro passado para a compra de 90 milhões. O comitê julga que as reduções semelhantes ao ritmo de compras de ativos líquidos provavelmente serão apropriados a cada mês, mas está preparado para ajustar o ritmo de compra se for justificado por mudanças nas perspectivas econômicas, informou a ata da autoridade monetária. A despeito dos cortes dos estímulos, o Fed não alterou os juros, mantendo a taxa a níveis entre 0 e 0,25, afirmou. Espera que seja apropriado manter essa faixa-alvo até que as condições do mercado de trabalho tenham alcançado nível consistentes com os do comitê. Então, basicamente, o que eles estão falando aqui? Eles estão falando que lá a inflação nos Estados Unidos estava aumentando de maneira muito rápida e o governo vai começar a comprar títulos públicos para evitar emitir quantidade de dinheiro, para evitar jogar tanto dinheiro no mercado e não dar da forma como eles estão fazendo, e vão começar a comprar títulos públicos, vão usar os dinheiros que eles já têm lá para comprar a parte dos títulos do próprio governo. E com essa alteração e mudança de juros, isso vai passar a aumentar por modo bem devagar, bem lento, bem gradual, os juros nos Estados Unidos. Eu não acredito que ele vá conseguir ficar entre o 0 e o 0,25, acredito que ele vai acabar por subir mais para conseguir controlar a inflação descontrolada que está acontecendo lá nos Estados Unidos, e isso vai vir a fazer um freamento da economia, igual eu te expliquei naquela partezinha anterior. Com isso, as empresas, a economia total dos Estados Unidos vai vir a ficar mais lenta, vai vir a produzir menos, as pessoas vão vir a gastar menos e vão começar a migrar de modo mais lento e gradual as rendas fixas, os bonds que você tem lá nos Estados Unidos. E o porquê disso? Porque quando a economia, quando as empresas acabam por gastar menos, acabam por vender menos, a economia fica mais lenta, o lucro, o crescimento das empresas, o percentual, elas acabam gerando e premiando o investidor frente ao risco que ela oferece, não fica tão interessante, fazendo com que a maioria das pessoas que têm investimento e dinheiros na bolsa americana acabem por querer um investimento mais seguro frente ao rendimento. Ou seja, com o aumento desses juros e a diminuição da quantidade de dinheiro que estava inundando o mercado, a gente vai ter uma revalorização do dólar. O dólar vai ganhar valor, a renda fixa vai vir a se tornar mais interessante do que ela é atualmente nos Estados Unidos, e isso vai fazer com que as pessoas acabem por migrar não só da bolsa americana, mas também de outros tipos de investimento, como por exemplo os criptoativos, para a economia que eles têm lá, para o dólar, para a renda fixa, porque vai ter uma revalorização do dólar. A redução dos estímulos monetários já era aguardada pelo mercado em meio ao avanço da inflação doméstica aos maiores índices da última década. No acumulado de 2 meses, a inflação do consumidor foi de 5,4% em setembro. Mal sabem eles que a nossa já está em 13%. Puxada principalmente pelo esclarecimento de alimentos e dos combustíveis. A inflação está elevada, refletindo em grande parte fatores que esperam que sejam transitórios. O desequilíbrio da oferta e demanda relacionada à pandemia e à reabertura da economia contribuíram para o aumento considerável dos preços em alguns setores, informou o Fed. Ou seja, lá nos Estados Unidos eles estão enfrentando a mesma coisa que a gente está enfrentando aqui. Devido à necessidade de lidar com a pandemia, de conseguir salvar essa população, o governo teve que imprimir dinheiro, deu diversos incentivos, encheu o mercado de novas notas de nova moeda que não tinha. Isso aconteceu uma desvalorização tanto da moeda quanto uma inflação do valor dos produtos que já existiram. Porque assim como eu expliquei, se você tem um produto e aí você tem uma oferta maior do que a demanda consegue entregar, o valor desse produto vai subir
e assim as coisas vão ficar mais caras. E isso é muito pior para as classes mais baixas e para as pessoas que precisam mais desse dinheiro do que qualquer outra pessoa. Então, o que a gente está enfrentando aqui, com essa necessidade de aumentar os juros o tempo todo, os Estados Unidos vai começar a fazer lá. E daqui a pouco eu vou falar o porquê isso é tão difícil e tão ruim pra gente e vai ficar cada vez mais difícil. Que parte que a gente parou? O desequilíbrio da oferta e da demanda relacionada à pandemia de reabertura da economia contribuíram para um aumento considerável em alguns setores, informou o FED. Segundo as autoridades monetárias, o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a queda das restrições devem continuar impulsionando as atividades. A trajetória da economia continua dependendo do curso do vírus. Espera-se que o progresso na vacinação e a redução das restrições de oferta apoiem os ganhos contínuos das atividades econômicas e de emprego, bem como a redução da inflação. Os riscos para perspectivas econômicas permanecem. Ou seja, nem tudo está resolvido, muita coisa vai depender de como avançam as vacinações, de como vai essa reabertura de mercado, principalmente frente àquela nova vertente, àquela nova variante da Covid, que tem aparecido em alguns lugares do mundo, como apareceu aqui em São Paulo, em algumas localizações em Guarulhos. Mas, ao que tudo indica, com essa nova modificação dos juros e a parada de encher o mercado, de encher a sociedade com novas notas de dólar, vai fazer com que o dólar ganhe valor frente a outras moedas. E se o dólar já estava ganhando valor frente ao real, devido às diversas insatisfações políticas e econômicas que a gente estava aqui, os riscos fiscais de o governo não pagar os precatórios e todas as dívidas que ele tem, que acabaram por desvalorizar ainda mais essa moeda. Com isso, os Estados Unidos está fazendo para cuidar da sua moeda que vai valorizar, vai fazer com que o dólar ganhe muito mais valor frente à nossa moeda do que ele já ganha. E por que isso é um problema tão grande? Porque a maioria dos produtos que a gente importa, que a gente consome, que a gente lida, como principalmente o petróleo, que está na produção de diversas coisas, como na entrega de produtos, porque tudo aqui no Brasil é entregado e funciona a caminhão, então a gente depende do petróleo para poder fazer entregas de todos os tipos de produto, como alimentos, como produtos, como plástico, como entrega de qualquer coisa, assim como a própria gasolina nos postos. Tudo isso é lidado com petróleo, que é cotado e transacionado em cima do valor do dólar. Tendo aumento disso, a gente vai ter um aumento ainda maior da inflação aqui no Brasil. E aqui, onde nós já estávamos aumentando cada vez mais a nossa quantidade de juros, cada vez mais para conseguir controlar essa inflação, vai ser necessário que a gente aumente ainda mais. E o porquê isso é tão ruim? Porque assim como eu já expliquei em um outro vídeo aqui no canal falando dos perigos do cartão, onde a maioria dos brasileiros que são inadimplentes estão inadimplentes por causa das contas do cartão, quando a gente aumenta os juros de modo maior do que ele já está, os juros que a gente está agora é um dos maiores que a gente já teve durante o nosso período histórico. Nossos juros estando tão altos do jeito que ele já está, vai fazer com que outras coisas acabem por subir também. A nossa renda fixa vai subir, o que é bom e mais seguro para as pessoas que têm dinheiro, que vai incentivar as pessoas a saírem também da bolsa brasileira, a irem para a renda fixa, que é mais seguro. Entretanto, vai fazer com que, por exemplo, juros do cartão de crédito, juros de empréstimo, juros de aquele dinheiro que você pega emprestado para fazer compra de sua casa, para fazer compra do seu carro, todos os tipos de empréstimo, o dinheiro que você pega no banco, ou até mesmo a fatura do seu cartão, são controladas de acordo com os juros do país, com a nossa Selic. Então, acontecendo tudo isso nos Estados Unidos, os Estados Unidos conseguindo controlar a moeda deles e valorizando frente à nossa, a gente vai ter que aumentar ainda mais nossos juros, e aquelas pessoas que já eram endividadas, que já têm dívidas, e existe um juros em cima da dívida dela, vai ser aumentado ainda mais. Ou seja, as pessoas que estão endividadas cada vez mais vão ficar mais endividadas, com dívidas maiores. Aquelas que têm alguma dificuldade ou outra, aquela principalmente a nova faixa etária dos jovens, do pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho, que tem que lidar com essa nova vida adulta sem ter uma educação financeira de qualidade, vão acabar acabando esquecendo uma conta, ou enchendo o cartão, esquecendo de pagar aqui, ou calculou mal, vão acabar entrando em novas dívidas simplesmente por vacilo, por besteira, como é mostrado que a maioria dos brasileiros estão em dívidas por causa do cartão, como nessa matéria que eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Serasa, o número de inadimplentes cai, mas o valor das dívidas cresce em setembro. Ou seja, isso aqui é algo bom porque tem mais pessoas sabendo usar o dinheiro e proteger ele. Entretanto, tem mais gente, as pessoas que estão em dívidas estão cada vez mais difíceis de sair delas.
E isso é algo muito ruim. Apesar do número de endividados em contas em atraso ter diminuído, o que permanece inadimplentes viram as dívidas aumentar. Um crescimento de 0,34 no valor total em relação ao último mês, as contas de atraso somam 245,3 bilhões, ou seja, muito alto. Bancos e cartões de crédito são os credores de mais de 28,70% das dívidas, ou seja, 30% de todas as pessoas que têm ou estão em dívidas diretamente ligado às contas de cartão de crédito. Das empresas, os utensílios relacionados à água, luz básicas correspondem 23% das dívidas, e as empresas comerciantes varejistas aparecem no terceiro lugar com 13%. Ou seja, olha isso daqui. Mais de 50% das pessoas que estão em dívidas estão porque ou não conseguiram lidar direito com as dívidas do cartão de crédito, ou não conseguiram pagar água, luz e contas básicas. Mais de 50%. E essas contas, essas dívidas, são pelo fato das pessoas não saberem cuidar das suas finanças, não saberem analisar o quanto elas ganham, o quanto elas gastam, saber medir a qualidade de vida delas. Porque, por exemplo, se você gasta mais do que você ganha, você está vivendo com um padrão e uma qualidade de vida acima do que é permitido. E você vai cair dentre essas pessoas. E assim como foi mostrado nessa matéria, se você cair dentre essas pessoas, a sua dívida vai aumentar cada vez mais e mais. Isso aqui é uma matéria de abril de 2021, quando os juros não estavam tão altos quanto estão agora ou quanto vão ficar daqui para frente. Ou seja, quanto mais as pessoas demorarem para conseguir ver o quanto elas ganham, os quanto elas gastam, fazer aquela planilha que eu deixei, que eu tô cansado de mostrar aqui no canal, que eu já mostrei tantas vezes, de colocar lá seus saldos, o quanto você ganha todos os meses, o quanto você gasta todos os meses para sair, para pagar sua conta de luz, a sua conta de água, a sua faculdade, para pagar o seu transporte, para pagar todas as coisas. Quanto mais as pessoas não têm esse entendimento e não fazem esse balanço, cada vez mais elas vão cair nessas dívidas. E como mostra aqui, cada vez mais vai ficar difícil delas saírem. Mas enfim, eu quero mostrar essa outra notícia aqui da Minuto falando sobre o FED. Autoridades dos FEDs dizem que cortes no estímulo podem começar ainda esse ano, por Jonelle Marti. Duas autoridades do Fed Reserve disseram que nesta quarta-feira que o Banco Central dos Estados Unidos pode começar a cortar massivamente compras de ativos nesse ano, apesar da desaceleração no crescimento do emprego vista em agosto. O quadro geral é que a redução gradual começará nesse ano, terminando na primeira metade do ano que vem, disse o presidente do Fed, não do Fred. O Bolsonaro descartou a preocupação que a recuperação do mercado estaria vacilando após a economia dos Estados Unidos em agosto criar um número menor de empregos em 7 meses. Ele disse que o mercado de trabalho pode ficar muito forte no próximo ano se a luta contra a pandemia continuar progredindo. Autoridades do Fed disseram que continuarão comprando títulos do Tesouro e lastreado em hipoteca em ritmo de 120 bilhões de dólares por mês até que haja um progresso substancial em direção às suas metas de inflação e plano de emprego. Ou seja, essas são as maiores coisas e as metas que o Fed tem nesse momento, que é cuidar da inflação, daquele jeito que eu já te contei, que eu expliquei lá nos Estados Unidos, que vai ter efeito direto aqui no Brasil, quanto resolver o problema do plano de emprego. Supondo que a economia continue melhorando, como antecipo, pode ser apropriado começar a reduzir o ritmo de compras de ativos nesse ano, disse William durante o evento virtual. Ou seja, quando eles vão diminuir isso daqui, a gente vai ter um freamento de mercado aqui. O relatório divulgado pelo Fed nesta quarta-feira mostrou que nos Estados Unidos desacelerou ligeiramente em agosto, quando o agravamento da pandemia atingiu restaurantes, viagens e turismo. Ou seja, quando isso começa a acontecer, você começa a desacelerar, você destrói uma economia. Porque quando você desacelera isso, as empresas vão vender menos, as empresas que vão vender menos vão ter que mandar a gente embora ou vão poder contratar menos, as pessoas que vão ficar sem emprego, sem dinheiro, não vão conseguir comprar, não vão conseguir gastar, o que vai fazendo um ciclo vicioso onde cada vez mais vai ficando mais difícil de fazer isso rodar. E até então, durante muito tempo, como o governo dos Estados Unidos estava fazendo para isso funcionar e para isso rodar da melhor maneira possível. Então, nesse momento, para você resolver esse problema, você continua dando dinheiro para as pessoas, como eles estavam dando os incentivos. Você dá dinheiro para as pessoas, você torna isso como eu posso falar? Você basicamente faz a sua economia reagir de modo irreal, de modo ilusório, porque você está dando dinheiro para aquelas pessoas que estariam sem emprego, que estariam sem condições de gastar nos restaurantes, para os restaurantes poderem contratar as pessoas, e assim você estava injetando dinheiro à vontade para o círculo rodar. A partir do momento que você cortou, se você cortar de modo direto, rápido,
simples assim, as pessoas não vão ter mais dinheiro, elas vão gastar menos, e aí a gente vai ter de novo o sistema travando. Se eles fizerem isso de modo gradual, devagar, por mais que a gente vai ter um desaceleramento da economia, a gente vai ver esse sistema se acertando, o dinheiro voltar a valorizar e tudo ir aos poucos se arrumando lá nos Estados Unidos. Com isso tudo se arrumando nos Estados Unidos, a gente vai ter dificuldades aqui no Brasil, porque a gente vai ter que lidar com o aumento do preço de todos os nossos produtos internos e a desvalorização da nossa moeda frente a deles. Ou seja, o que você precisa fazer isso? É muito importante que você tenha uma quantidade do seu dinheiro, uma quantidade do seu valor em outra moeda, como por exemplo o dólar, para você conseguir se proteger dessa variação, que você tenha uma reserva de emergência para caso a gente entre em crise e a crise bater, você possa se segurar, você possa se proteger, você tenha uma rede protetora para assim você conseguir não sofrer tanto efeitos de uma possível futura crise que a gente vai vir a lidar. Então, era essa a mensagem, era isso que eu queria passar para você nesse vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Tamo junto, não esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo daqui, porque ajuda muito o canal, incentiva a esse vídeo ser mandado para outras pessoas pelo YouTube, e quanto mais gente souber disso, mais pessoas vão conseguir se proteger dessa possível crise que a gente vai ver aqui na frente. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.